Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá, três coisas que você precisa saber sobre a bromoprida, tá? Três informações relevantes e importantes que você precisa saber sobre ela. É claro que tem mais de três aí, são muitas coisas que a gente vai passar aqui dentro para você. Primeiro ponto aqui é o seguinte, tá? Para que a bromoprida é indicada, tá? Os três principais efeitos da bromoprida. Vamos lá, o primeiro para distúrbios gastrointestinais. Então, eu vou falar de alguns efeitos que talvez você não tenha esse conhecimento, não conheça, não saiba que esses efeitos podem ser causados, podem trazer benefícios, né, para o paciente quando o paciente utiliza a bromoprida. Talvez você já saiba disso, talvez você já conheça. Mas vamos destacar aqui três pontos importantes, entre eles aqui o primeiro, tá? Distúrbios da motilidade gastrointestinal. A bromoprida é um bloqueador dopaminérgico muito semelhante à metoclopramida, à domperidona, e ela age sobre o sistema gastrointestinal, sobre o estômago e intestino, aumentando a motilidade, aumentando o trabalho desse sistema, tá? E ela acaba aumentando também o esvaziamento gástrico, a passagem do alimento para o intestino, e ela atua diretamente nessa motilidade gastrointestinal. Então, ela pode ser empregado para distúrbios de motilidade. Segundo ponto aqui também que a gente queria destacar dentro desses três efeitos é o refluxo gastroesofágico. A própria bromoprida faz com que a gente possa reduzir essas sensações e o desconforto que o refluxo traz. Normalmente, ela aumenta o tônus do esfíncter gastroesofágico, fazendo com que você tenha uma modificação nesse processo do refluxo, diminuindo essas sensações e essas alterações que o paciente pode apresentar. E outro, claro, o efeito principal é a utilização clínica dela para náuseas e vômitos, tá? Náuseas e vômitos de origem cirúrgicas, metabólicas, infecciosas, tóxicas, né? Substâncias tóxicas, intoxicação alimentar também, distúrbios secundários relacionados ao uso de medicamento, ela só não funciona muito bem para vômitos da cinetose, vômitos de labirinto. Poderia ser empregado, mas não é a indicação clínica principal dela. O que é um vômito de cinetose? É aquele que o paciente sofre quando ele anda de barco, quando ele viaja, por exemplo, de ônibus, ele pode ter essas alterações. Então, eu destaquei esses três efeitos, eu vou citar mais um aqui para vocês. Por exemplo, como ela modifica a motilidade gastrointestinal, ela pode ser empregada em alguns casos para exames de imagem, para exames radiológicos, para facilitar a identificação, funcionamento, as identificações da imagem, né, no processo que é analisado pelo médico, pelo profissional da radiologia. Então, ela pode ser empregada nessa indicação clínica também. Mas as três principais indicações são essas que eu citei aqui para você, dando um destaque aí para o efeito dela sobre náuseas e vômitos. Vamos lá. Outro ponto extremamente importante, tomar muito cuidado em crianças, principalmente abaixo de 1 ano de idade, onde ela não é indicada. A indicação dela é sempre acima de 1 ano, de preferência acima de 2 anos. Por quê? Porque ela pode causar distúrbios extrapiramidais. O que são distúrbios extrapiramidais? Um efeito adverso que afeta lá os núcleos da base, né, a substância negra e outras alterações dopaminérgicas, levando a movimentos involuntários, a inquietude motora, fala enrolada e outras modificações. Isso é mais comum em crianças e adultos jovens, tá? E pode ocorrer com uma dose da medicação. Tomar cuidado também em pacientes idosos que têm a barreira hematocefálica mais permeável e tem mais chance também de ter esses efeitos adversos, apesar de ser mais comum em crianças, principalmente abaixo de 1 ano de idade, porque a barreira é bastante permeável e ela acaba penetrando, atingindo os núcleos da base, causando essas alterações motoras que não são nada interessantes. Não são graves, normalmente não levam a nenhuma complicação mais severa, mas incomoda o paciente, dá um susto, então não é legal fazer o uso nessa faixa etária. Outra coisa importante é como ela modifica a motilidade gastrointestinal. Pacientes diabéticos que utilizam insulina têm que tomar um pouquinho de cuidado, que talvez é necessário fazer um ajuste no horário de uso da insulina. Por quê? Porque pode ocorrer modificações no tempo de absorção daquele alimento, e isso tem que ser necessário fazer um ajuste desse horário de uso da insulina em pacientes diabéticos. No restante dos pacientes que não tomam insulina, dificilmente ela vai ter alguma alteração, dificilmente ela vai causar alguma outra complicação. Mas quem toma insulina pode ser mais sensível a esse problema, tomar um pouquinho de cuidado nesses casos. E o terceiro ponto aqui para fechar é a posologia dela. A gente precisa lembrar que nesse caso, 1 ml equivale a 24 gotas. A gente é acostumado a falar assim, 1 ml é 20 gotas. Não é sempre que funciona dessa forma. Nesse caso, 1 ml equivale a 24 gotas e a posologia correta é pingar as gotinhas numa colher
não precisa diluir em nada e administrar direto na boca da criança, nesse caso, ou, no caso de cápsula, tomar pela via oral, né, de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Nas crianças, a utilização é de uma gota por quilo, tá? Que pode ser administrada até 3 vezes ao dia. Se necessário, uma dose maior pode ser administrada, 2 gotinhas por quilo de peso, se for necessário. Normalmente é uma gota por quilo, mas pode-se empregar 2 gotas por quilo, levando em consideração crianças acima de 2 anos de idade. Cápsula, tá? Utilizar uma cápsula de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas em indivíduos adultos. Então, 3 informações, 3 coisas que você precisa saber sobre o uso da bromoprida. Não esquece de seguir a gente aí, continuar acompanhando, compartilhar esse vídeo com alguém e deixar o seu like também, que é bem legal e ajuda bastante a gente. Valeu, até mais!